Hoje é sexta-feira e você já sabe, né? Dia de Manchete Esportes aqui na TV Manchete RJ, mas o sextou também é dia de quê, João? De falar de futebol, resenhar aqui com você, de errar palpites, tomar aquele suquinho de maracujá, de laranja, né? Se tiver um pouquinho Depende de da sua álcool, preferência. cuidado no final de semana, né? Cuidado com Carnaval. álcool esse final de semana, galera, sempre muito importante nessa crise que estamos vivendo aí, né, João? Mas enfim, hoje está no ar mais um Manchete Esportes para falar de rodada do Campeonato Brasileiro, não é isso, meu amigo? É isso, Diogo. Você sempre com ótimas palavras, né? Muito generoso. E vambora, né? Muito futebol. É que a gente fala toda semana, né? Já virou rodada, já tem outra. Não tem tempo pra respirar, não tem tempo pra ficar feliz, não tem tempo pra ficar triste. Então bora lá. É isso, meu amigo, exatamente, né? Você falou que já acabou uma rodada e vira outra. É o que aconteceu essa semana. Ontem, por exemplo, finalizamos com um bom jogo, sem gols, mas um bom jogo entre Flamengo e Cruzeiro. E a liderança do Flamengo pode estar ameaçada. Essa, inclusive, é uma pergunta que eu vou te fazer, mas vamos deixar para falar sobre o Flamengo para o final. Afinal, o Flamengo só joga domingo, É o 6h30 último, da né? noite, é o último entre os cariocas. E quem abre a rodada entre os cariocas dessa vez é o Botafogo, que enfrenta o Internacional. É isso, João? É isso, né? O Botafogo, que tem muitas dúvidas, é muito questionado, mas é o quarto do Brasileirão, né? Algo bem relevante, né? Sim. Time que teve muitas perdas ali, encara muitos desfalques, e o Ancelotti aos trancos e barrancos, deixou no G4, o Botafogo fazendo uma campanha bem sólida. Sim, na realidade que tem, né? É porque assim, o Botafogo, e na verdade eu acho que essa é a realidade de todos os times que conquistam uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro, automaticamente a expectativa aumenta para uma próxima temporada. Foi o caso do Botafogo. Jogou o melhor futebol da América, tanto que conquistou a Libertadores na última temporada. E então os torcedores e os próprios adversários, a torcida no geral, esperava mais do Botafogo esse ano. Quem sabe conquistando um título ou brigando por algum título que não aconteceu. O Botafogo foi eliminado nas oitavas da Libertadores, foi eliminado nas quartas da Copa do Brasil e não briga mais pelo título na realidade, dentro da realidade, não briga mais pelo título do Brasileirão. Então, por isso que para os torcedores é uma temporada de frustração, né, João? É isso. Mas a realidade é a que você falou aí, é um time que, querendo ou não, está sólido, se mantém no G4, é o primeiro time entre os que não estão brigando pelo título, né? Dá para considerar assim que Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras brigam pelo título nesse momento e o Botafogo não. Mas especificamente sobre esse jogo contra o Inter, João, o Botafogo conta com vários desfalques, né? O Cuiabano, Danilo, Montoro, Natan Fernandes, Neto, goleiro Neto, o Alex Telles e o Marçal são dúvidas. Meu Deus, que quantidade de desfalque é essa? É, o Ancelotti vem tendo muitas dificuldades com isso, né? Cada jogo são 6, 7, 8 desfalques. E Aí não dá para encaixar o time é também, né? difícil. O cara, todo jogo tem que fazer várias mudanças, né? E ele vai levando, né? O Botafogo, como falou, não briga por título, mas acho que o título, a premiação do Botafogo esse ano, se fosse olhar no início do ano, tu não ia gostar, mas pelo que se desenrolou, acaba sendo uma vaga para Libertadores, né? Vale lembrar também que o Botafogo no ano passado foi desmontado, não há mais Luiz Henrique, Hugo Jesus, Thiago Almada, Arthur Jorge, entre tantos outros. É Sim. um novo ano, o Textor, para mim, errou na montagem do elenco e A tanto que ele reposição não foi não, feita à altura, né, João? isso, negócios bem polêmicos, para não falar outra Polêmicos. coisa. Sim. E acabou que o ano do Botafogo foi muito bagunçado, né? Troca de técnico, troca de jogador a todo momento. E o Ancelotti resta para ele no final do ano encontrar uma base para o ano que vem, aí sim, reforçar ali, ver o que precisa, manter quem serve e quem não serve, que não encaixa na ideia dele e buscar novos ares, né? Sim, e quem decepcionou ainda mais nessa temporada, João, é o rival do Botafogo neste sábado, né? Que é o É o Internacional. Inter, É um né? time que no início da temporada se criaram muitas expectativas, né, em volta do Colorado e agora já demitiu o treinador, inclusive já conta com o novo, já comandou o Inter em 2 partidas, que é o conhecido seu, né, O Ramon Ramon Dias. Dias, é. Então, o que que você acha? Qual a expectativa? O Inter tá com um alerta ligado pro Z4. A gente sabe que tá tudo muito embolado ali naquela segunda parte da tabela. Então, o Inter tem que ficar de olho e é muito importante uma vitória dentro de casa, com o apoio do seu torcedor, para se distanciar ainda mais dos 4 últimos, né, João? É isso, né, Diogo? Como você falou, no início do ano o Inter ganhou o Gauchão ali, e fechou bem o ano passado, tinha muita expectativa no trabalho do Roger Machado, mas em determinado momento a coisa degringolou. O Inter hoje
Não vou te falar que tá brigando pelo rebaixamento, né, mas tá em uma zona perigosa, né? Ao mesmo tempo que uma vitória pode te afastar dali e te jogar na Sul-Americana, uma derrota pode te colocar mais perto do rebaixamento, né? Então é uma zona perigosa. Agora tem um novo técnico, que é o Ramon Dias. O Ramon Dias, nos dois trabalhos dele aqui no Brasil, tanto no Vasco, tanto no Corinthians, ele veio nesse cenário, né, pra salvar do rebaixamento e acabou que conseguiu. Deu certo. Deu certo. Eu acho que no Inter é até mais tranquilo porque pegou o Vasco a gente na zona do rebaixamento, né? Então, assim, trouxe um especialista no assunto, né? Eu sei bem disso. E eu acho que, assim, escolheu certo, mas é muito frustrante o Inter ver o Inter tão lá pra baixo, né? Esse time não encaixa, né, João? Não Eu já encaixa, não assisti alguns encaixa. jogos do Inter agora, esses últimos jogos desta temporada, né? E é impressionante que não dá pra perceber um parâmetro de jogo, um padrão ali da equipe. Tanto que os números dizem isso, inclusive. O Inter tem uma vitória nos últimos 9 jogos. São 7 derrotas e 2 empates. Ou seja, preocupação máxima para o time que joga no Beira-Rio neste fim de semana e vai com tudo tentar essa vitória contra o Botafogo, que João bem lembrou, está no G4, apesar de uma temporada que não aconteceu como era esperado, né, João? É isso, né? O Inter, é como você falou, da questão de não se encaixou, né? O Inter gastou um dinheiro elevado em alguns jogadores, como o Borré, por exemplo, né? O Bernabé, que foi muito bem no passado, comprar em definitivo, mas não encaixou, não deu liga. É um time que vem em queda livre, não se encontra, e agora bota a esperança no Ramon Dias por tentar salvar o ano ali e terminar de forma digna, né? Foi o que restou. João, outro carioca a entrar em campo é o Fluminense, que enfrenta o Atlético Mineiro. O Fluminense que tem alguns destaques aí nesses últimos jogos, né? Inclusive, vale destacar a chegada de um novo treinador. A vitória escapou no último Último minuto minuto, de né? jogo contra o Sport, um jogo inclusive marcado por polêmicas envolvendo a arbitragem, que já é normal aqui no futebol brasileiro. Mas, cara, você perder, na verdade, o Fluminense perdeu uns pontos, Perdeu alguns dois. pontos, né? Perdeu 2 pontos, empatou o jogo, mas você deixar uma vitória escapar no finalzinho, dói, cara. Dói, o torcedor do Fluminense sentiu essa, eu tenho certeza. É, esse aí com certeza ficou. Eu não digo nem senti, mas ficou muito irritado, né? Com todo respeito ao esporte, que tá até vendendo duro os jogos, né? Não ganha, mas também não vende fácil seus jogos. Mas você não pode, Fluminense, tá ali tentando se retomar a temporada, voltar a aspirar uma Libertadores ali, pela pré-Libertadores, né? Tomar um empate no último contra o esporte, tendo um jogo ali que eu acho que o Fluminense não controlou. Depois que botou 2 a 1, o jogo ficou muito aberto, o esporte foi ganhando confiança no jogo até empatar no último, literalmente no último lance, né? Acho que depois de uma vitória contra o Botafogo, se ganha de esporte, e, assim, embalar o time, dar confiança, mas eu acho Sim. que joga uma água no chope. Se tem algo de positivo a tirar desse empate que escapou, dessa vitória que escapou no último minuto, e a tirar desse empate que foi o resultado da partida, é a atuação de Lúcio Acosta, que já está caindo nas graças da torcida. Na minha opinião, João, ele é um jogador que dita o ritmo de jogo. E é isso que ele tem mostrado nessas últimas atuações com a camisa do Fluminense e primeiras também, né? Ele é um jogador que ele controla o meio de campo, ele acelera quando o time tem que acelerar, ele freia quando o time tem que frear também. Ou seja, é um jogador que dita o time e principalmente o meio de campo do Fluminense, né, João? O que que você acha sobre a atuação do argentino que já vem caindo nas graças do torcedor tricolor? É, como você bem disse aí, né? Ele dita o ritmo, né? Um jogador criativo que faltava ali pro Fluminense. O Renato jogava com 3 volantes, apesar de ter bastante intensidade, não tinha criatividade, não tinha essa questão de pisar na área, de servir os atacantes, era um time mais físico. E trouxe o Acosta, né? O baixinho ali, que tem visão de jogo, que pisa na área pra fazer gol, e vem dando outra cara ao Fluminense, né? Argentino é raçudo por si só, né? É, e aqueles meias, aquela clássica argentina, né? Baixinho, que muita técnica, muita bola no pé. E vai se adaptando aos pouquinhos, ficou muito tempo nos Estados Unidos, né? Que a gente sabe que é outra intensidade, bem menor que no futebol brasileiro. Tá se adaptando, o Renato começou a dar oportunidade na reta final ali, e agora o Zubeldia nessa continuidade, né? Vai pintando uma peça-chave nesse time do Zubeldia, né? Provavelmente vai ser um titular absoluto e muito importante daqueles jogadores que vai fazer falta quando não atuar. E, João, o Fluminense também conta com o retorno de outra peça Ah, fundamental, talvez a mais fundamental nesse time, que é o regularíssimo Thiago o Silva, monstro, que, né? que volta, já tá confirmado já a volta dele pra zaga, pra É esse isso. duelo. Ele vai ser relacionado, não se sabe ainda se vai começar com o titular no banco, mas a informação que se tem até o momento é que ele vai ser relacionado amanhã. Retorno muito importante, né? O Fluminense contra o Sport, talvez faltou ali um Thiago Silva no último minuto ali para dar uma acalmada, para falar com os Sim. jogadores, orientar a zaga, e não Passar a teve isso. experiência dele pro campo, né? E acho que a figura do Thiago Silva ali por si só já traz outro olhar para o adversário, né? Talvez você não vai se jogar tanto pro ataque, não vai ter tanta confiança em ver o Thiago Silva ali.
Hoje, contra o Sport, no caso, na quarta-feira, né? Vendo o Ignacio por dentro, talvez você não pode ter o mesmo respeito que vai ter pelo Thiago Silva quando você vem na frente, né? Exatamente, meu amigo. E o Atlético Mineiro, que vive também, assim, uma temporada decepcionante, tá na semifinal da Sul-Americana, e isso é um fato, passando em disputas de pênalti, Aos trancos e é, barrancos. aos trancos e barrancos, tá lá na semifinal, pode conquistar um título sul-americano nessa temporada, mas vem decepcionando muito, não vem atuando da forma que o torcedor gostaria, né? Apesar de ter um elenco considerável, considerado bom, conta com reforços, né, João? Retornos importantes para esse duelo, como, por exemplo, o do Hulk, o do Arana, o do Alonso e do Everson. Tá bom de Ah, retorno? não tá Tá mal, né? bom? Tá mal, né? Os principais Ninguém é jogadores do importante, time, né? né? Os principais jogadores do time só. Eu, inclusive, estava acompanhando algumas notícias do Atlético Mineiro nessa semana e me veio em mente o retorno de Reinier ao futebol brasileiro, né, João? Ele ainda não está conseguindo render conforme esperado, ainda não mostrou o seu futebol apresentado naquele seu início lá no Flamengo, naquele time campeão da Libertadores e do Brasileiro de 2019. Foram criadas muitas expectativas, muitas, em cima do Reinier, tanto que ele foi para o Real Real Madrid, Madrid. foi vendido por milhões e milhões de euros, e agora ele não conseguiu dar certo lá no Clube Merengue. Diz ele que não dá para avaliar a sua atuação no Real Madrid porque ele não jogou. Foi sincero até, né? E Não algo que é mentiu, né? verdade, não mentiu. Isso aí. Mas ele também não rendeu nos empréstimos, no Borussia, no Granada, Granada. se eu não me engano. Aí retornou, tá tendo essa oportunidade de retornar ao futebol brasileiro e agora não conseguiu mostrar o que a torcida espera dele ainda. É um jogador fundamental e que o Sampaoli tem dado oportunidades, inclusive está começando como titular em alguns jogos, mas eu acredito que com o retorno desses jogadores, principalmente o do Hulk ali, né, que joga na mesma posição que o Renier em algumas ocasiões, ele vai começar no banco de reservas. Vamos ver o que esperar desse duelo e o que esperar desse Atlético Mineiro e desse Fluminense, né, João? O Renier, como você falou, né? Ele teve uma passagem no Real Madrid ali, saiu muito badalado do Flamengo, mas acabou que não entregou o que se esperava dele, né? Eu acho que é uma Sim, incógnita até o momento, mas si, ali em Minas Gerais, se a gente for olhar, ele pode olhar o vizinho, o Caio Jorge, né? O Caio Jorge passou por exatamente. um cenário parecido, voltou para o Brasil, se reencontrou. Eu acho que ele é um cara jovem ainda, já mostrou ter talento, e acho que no futebol brasileiro talvez seja o cenário ideal para ele recuperar o futebol que esperava que ele pudesse alcançar, né, Diogo? Sim, talvez esteja passando por um processo de readaptação também ao futebol brasileiro, que isso acontece, a gente sabe muito bem. Mas, João, para finalizar esse duelo entre Fluminense e Atlético Mineiro, vamos destacar aqui que o Flu tá de olho na Libertadores, né? O Flu briga na parte de cima da tabela e o Atlético Mineiro está em uma situação similar ao do Internacional, né? Que tá de olho em Um se olho no peixe e afastar. outro no gato. Isso aí, um olho no peixe e outro no gato, tá tentando se afastar do Z4. Agora, meu amigo. Outro duelo muito importante ali neste fim de semana, envolvendo um carioca, é Vasco e Vitória. Também é um duelo ali da parte de baixo da tabela, mas essas últimas vitórias do Vasco, né, inclusive contra o Bahia e o Cruzeiro, fizeram o time se afastar um pouco do Z4. O Vitória não, já tá desesperadíssimo ali, doido para conseguir outra vitória para escapar. Qual a sua avaliação para esse jogo? O Vasco deu uma animada ali o torcedor, né? Mas na quarta-feira acabou que tem uma derrota, então, vou dizer que não era esperada, porque era esperado, né? Mas constrangedora, né? O Palmeiras com 25 minutos tinha desse 3-0 e depois controlou o jogo do jeito que queria. Acho que tem um erro de avaliação de linha nesse jogo, né? O Cuesta, que entrou muito bem na zaga do Vasco, assim, deu outra cara na zaga do Vasco, não jogou. Ele veio com o Lucas Oliveira, que, com todo respeito, mas não tem a mínima condição de ser titular. Jogando uma linha muito adiantada, cara. O Rogério Ceni falou meio de um jeito pra menosprezar o Palmeiras, mas sim, é verdade, mas elogiando, o time joga muito bem essa ligação direta, né? Uhum. Bola no Flaco e no Vitor Roque, profundidade, isso tá uma fase absurda. O Diniz deu o que o Palmeiras queria, não tinha zagueiro de qualidade pra isso, o jogo foi todo em cima do Oliveira e o Palmeiras aproveitou, né? Cara, e o Vasco, ele não soube aproveitar as oportunidades que teve, né? O Vasco teve algumas O jogo foi, oportunidades. eu diria que no Palmeiras, assim, foi constrangido, o Palmeiras não fez muito esforço, cara. Isso, e o Palmeiras foi efetivo. Foi Cara, chegar, tudo aconteceu muito rápido, exatamente. O primeiro gol, primeira chance criada, tá lá, 1-0. Depois, logo na segunda. sequência,
zaga do Vasco se atrapalhou ali, 2. 2-0. Depois outra ligação direta, 3. Vitor Roque na cara do gol, 3-0. Acabou o jogo ali, entendeu? Depois teve um gol no lado, do mesmo jeito, lançamento, o Vitor Roque corta o Oliveira e chuta, faz o 4, mas Vina anulou. Enfim, foi um jogo muito tranquilo, muito fácil. É uma estratégia que vem dando muito certo para o Palmeiras, né? O Vitor Roque e o Flaco Lopes, eles são muito rápidos. Se entendem E eles muito bem, conseguem furar essa última linha muito bem. E no tempo certo. O Vitor Roque faz muito isso. Cara, contra o River Plate, ele fez isso direto. E ele nunca ficava impedido, entendeu? Quando fica, é uma questão milimétrica ali. Ou seja, é algo que é treinado. Muito bem treinado. É algo que é treinado, que ele sabe o momento que ele sai, que o meia que tá com a bola, o lateral, sabe o momento que ele vai estar passando para dar essa bola. Então, se os times não se prepararem, ou então jogarem numa linha alta, como você bem falou aí, vai ser gol toda hora, cara. Vai ser gol toda hora. E foi o que aconteceu. Mas, João, não era uma vitória, assim, que poderia ser considerada, poderia ser esperada, né? Como você bem falou, mas essas últimas atuações do Vasco deixaram aquele jogo assim, será que vai acontecer? Será que o Vasco tira um empatezinho? Eu, como flamenguista, fiquei naquela expectativa. Pô, se fosse em outro momento... Ajudou contra o Cruzeiro, né? né? Se fosse em outro momento, eu falaria, caraca, vou nem assistir esse jogo aí, cara. O Vasco vai perder e tal. Agora a situação é outra. Eu fiquei na expectativa de o Vasco repetir, ter mais uma boa atuação e conseguir, quem sabe, tirar uns pontos desse Palmeiras. Aí eu tava lá em casa... Parei, fiquei sentado no sofá, né, acompanhando as notícias e esqueci do jogo. Falei, caraca, 7h30, já começou. Entrei no aplicativo. 7h30 tinha acabado o jogo. Entrei no aplicativo pra ver quanto que tava o jogo, 3-0. Eu falei, tá de sacanagem. Melhor nem acompanhar. Eu não vou nem. Nosso bonequinho até caiu aqui. Eu falei, tá de sacanagem. Nem ele acreditou, né, cara? Até o bonequinho ficou assustado. Falei, tá de sacanagem, não é possível. Vou nem assistir esse jogo. Depois acompanhei um pouco, mas enfim, permaneceu aquele placar. Confesso que eu fiquei com a mesma vontade que de vocês de desligar a TV e ir pro quarto. Mas a paixão não deixou, né, meu amigo? Não deixou. Bom, João, os destaques para esse jogo é que o Vasco tenta se afastar ainda mais do Z4 e o Vitória tenta deixar o Z4, né? Eu acho que o Vitória é o primeiro do Z4. É o primeiro, isso. É o primeiro, então... Ganhou o último jogo, né, de 1-0 do Ceará, vitória importante. Exatamente, então é um duelo ali... Vamos colocar assim, dos desesperados não, porque o Vasco não tá nessa situação desesperadora, né? É como a gente falou, né, assim, o Inter e o Atlético Mineiro, a gente não considerou desesperado, tem uma pontuação abaixo do Vasco, então o Vasco não tá desesperado, mas pelo histórico, né, a torcida sempre fica com o pé atrás quando o assunto é zona de rebaixamento, cair e tal, então eu acho que todo cuidado é pouco pro Vasco, né. Agora, a torcida vai apoiar, ingressos esgotados e outra... Dados revelam que o Vitória ainda não venceu fora de casa nesse Brasileirão, ou seja, o retrospecto é bem favorável para... Tudo estranhamente muito alinhado para dar certo, né? Para o Vasco conseguir mais uma vitória e se afastar ainda mais desse Z4 e mais uma vitória sob o comando de Fernando Diniz, que assim, vive altos e baixos com a torcida, né? Uma hora a torcida ama ele, fala, pô, dinizismo, isso é Fernando Diniz. Aí depois perde... A culpa é do Fernando Diniz. É exatamente o que acontece com o Felipe Luiz no Flamengo, cara. Ontem, por exemplo, eu acho que ele foi talvez o principal culpado pro Flamengo não ter conseguido uma vitória, ou não ter pressionado ainda mais e criado mais chances do Cruzeiro. Isso, no meu ponto de vista, ele foi o principal responsável pela produção do Flamengo, pela produtividade do Flamengo no jogo de ontem com as mexidas, que no meu ponto de vista ele mexeu mal. Mas quando ele vence, por exemplo, o jogo contra o Corinthians, todo mundo elogiou ele e isso faz parte do futebol, cara. Fazer o quê? Né? Já até aproveitando, né? Flamengo-Bahia, domingo, né? Diogo pulou, acho que o coração falou mais alto que acabou pulando, né? Mas, bom, os destaques aqui de Vasco e Vitória já foram dados. A gente falou exatamente o que tinha que falar. E vamos agora passar para o último jogo da rodada envolvendo os cariocas, João, que é um Bahia e Flamengo que se enfrentam os dois visando a parte de cima da tabela, né? O Bahia briga por Libertadores nesse ano e o Flamengo briga pelo título. Lembrando que esse jogo é na Fonte Nova, em Salvador. O Flamengo entra mais do que nunca não, porque já teve algumas rodadas aí desde que o Flamengo assumiu a liderança, que essa liderança, né, estava mais ameaçada. Nesse momento, 3 pontos distanciam do Palmeiras, lembrando que o Palmeiras tem um jogo a menos, né, mas mesmo em caso de vitória nesse jogo, igualaria os pontos e o Flamengo continuaria à frente em caso de vitórias, no quesito vitória, se eu não me engano, ou saldo de gols. O Flamengo tem o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato. Pelo menos tinha há uns 2 jogos atrás, mas eu acho que esse número não mudou, não. Pra você, esse título passou a ficar ameaçado agora, meu amigo? Cara, eu acho que sim, o Flamengo ainda é o favorito, acho que não temos dúvidas disso, mas assim, eu vi o Flamengo, depois daquele 8-0 contra o Vitória, eu vi o Flamengo muito acima do resto do campeonato, mas acabou que o Flamengo teve
começo o Palmeiras foi crescendo, crescendo, perdendo confiança. Eu acho que perdeu pro Bahia, né, na rodada anterior a essa. Então, assim, você ter o Palmeiras na Copa, você não pode subestimar. Pode estar bem, pode estar mal, o Botafogo sabe bem disso, não pode subestimar. Enfim, é uma máquina de competir, né? Vai jogar bem, vai jogar mal, ele não tá apontando, tá incomodando. Então, o Palmeiras, eu não vejo que, não, acho que continua sendo favorito ao título, mas eu acho que você tem um Palmeiras na coalição, não pode subestimar. Tem que manter uma sinal dentro ligado o tempo todo, não pode relaxar. É tão um confronto direto entre os dois durante o Maracanã. Então, assim, eu repito, favorito ao título, mas tem que tomar cuidado. Vai ser uma disputa que os dois times não estão apresentando um futebol muito regular, né, João? E quando perdem pontos, os dois perdem da mesma forma. Por exemplo, o Flamengo perdeu mas tropeços, do ponto de vista de, tipo assim, empatou com o Cruzeiro, tropeço, era uma briga direta com o título, mas foi um tropeço, ainda mais que o Flamengo perdeu o Mineirão para o Cruzeiro, aí tropeçou contra o Grêmio, perdeu para o Santos, são pontos que deixaram que o Flamengo depois escapar, empatou com o Vasco, exatamente, e a torcida continuou pegando o pé, pô, não dá pra empatar desse jeito no Maracanã, contra o Grêmio, né, que é um time que tem uma péssima fase no Grêmio, né, conseguiu um empate na parte final. Já o Palmeiras também tem uns tropeços similares ao do Flamengo, né? A gente pode lembrar agora o último rodada contra o Bahia, exatamente, que fez o Flamengo ampliar essa distância na liderança. Agora, da mesma forma que o Flamengo tem um jogo difícil nessa rodada, o Palmeiras tem outro. Enfrenta o São Paulo que não vem uma boa base, mas tem que recuperar a confiança, né? Um jogo no Morumbi. Ou seja, tudo pode acontecer nessa rodada. Ao mesmo tempo que o Palmeiras pode encostar no líder ou até ultrapassar o São Paulo, o Flamengo pode ampliar ainda mais essa distância na liderança. Ou seja, tudo pode acontecer, né? É um jogo difícil pro Flamengo, mas tem um dado assim, meio bizarro. Ele tem 16 jogos no Flamengo como treinador e perdeu 16. Título no máximo. Ganhou o Brasileirão pro Flamengo e perdeu Eu tenho uma opinião polêmica. O Rogério Ceni, ele é mais ídolo fora do Flamengo do que no Flamengo. Ele conquistou o brasileiro, conquistou o Carioca, conquistou o Copa, né? A Supercopa, isso aí. Mas, cara, impressionante. Cara, que frente. 16 jogos como treinador contra o Flamengo, 16 derrotas. Tem um empate, você falou empate. Espero que esse número se repita, continue acontecendo, que o retrospecto seja favorável ao Flamengo, porque muito complicado, é um duelo complicado, cara. O Bahia é um time difícil, né, de vencer. O Botafogo viu agora, até com um a menos, o Bahia Deu trabalho, pressionou né? até o último minuto, exatamente. O Bahia venceu o Palmeiras, vale a gente lembrar, na última rodada. Só que, cara, só nesse último jogo contra o Botafogo, João, o Bahia perdeu 5 jogadores. Ou seja, vai chegar ali com time, com aquele famoso mistão. Gabriel Xavier, Santiago Arias, Luciano Juba e Rodrigo Nestor receberam o terceiro cartão amarelo e não jogam. E o Matheus Sanabria, né, ele foi expulso e também desfalca o Bahia para esse jogo. Ou seja, vai chegar com aquele mistão, é um time diferente do acostumado. O retrospecto do Rogério Ceni, que é maravilhoso, ainda tem essa bucha aí, né? Você contar alguns que estão fora, que são muito importantes, que é o Caio Alexandre e o Eric Puga, né, que eram pilares do time, já estão fora. Cenário complicado pro nosso querido Rogério Ceni quebrar esse tabu, né? E o Bahia, ele perdeu muito e diminuiu muito aquela intensidade que mostrava nos jogos, né? Com o desfalque desses dois jogadores que você falou, o Caio né? Alexandre numa fase assim maravilhosa, né? Até falava de seleção pra ele, né? E o Eric Puga ali no ataque também, absurdo. Fazia muito driblador, gol, né? Exatamente. Aquele jogador de alta intensidade, tem aquela explosão e tá fazendo muita falta para o Bahia, como você bem lembrou. Agora, além desses dois, ainda tem mais 5 que quando não jogam de titulares... Quase um time, né? Exatamente. Quando não jogam de titulares, são aqueles jogadores que o Rogério Ceni utiliza muito. Então, ao mesmo tempo que o Bahia ele chega desfalcado para esse duelo, o Flamengo ele chega completo. Não no ponto de vista físico, talvez tenha alguns desgastes, né? Exatamente. Ontem, né? Esse jogo o Flamengo teve que correr atrás do resultado por muito tempo. Inclusive, Felipe Luiz, ele dificilmente gasta as 5 substituições. Essa, inclusive, é uma crítica que a torcida e até que a absurdo, né? Isso, que até a imprensa cobra ele. E ele, às vezes, vai falar de melhor elenco do Brasil, o que ele é grato por treinar o melhor elenco do Brasil, que é um elenco que ele pode fazer mudanças e não diminuir a intensidade.
Às vezes ele mexe 2 vezes. Não dá pra entender. Como na partida de ontem. O cara tem Pedro no banco. O jogo tava assim. O jogo tava chamando o Pedro. Meu Deus, coloca o Pedro. O jogo tava falando assim. A torcida tava falando, todo mundo tava gritando. Ele vai e coloca o Bruno Henrique, cara. O Bruno Henrique. Pô, ídolo máximo. Mas ele precisa de muitos minutos pra participar de um gol. E ele é um jogador de jogo grande. Pode decidir uma bola parada ou num tapa. Mas ele não vem entregando o que o time precisa. E ainda mais ontem. Entendeu? Aí ele vai, colocou o Bruno Henrique, depois foi botar o Pedro só no finalzinho, tirou os 2 meses que estavam criando quando colocou o Pedro, que era o Carrascal e o Arrascaeta. Tudo bem, estavam cansados, mas e aí? Quem ia fazer essa criação? O Luiz Araújo não faz isso tão bem. Aí acabou prejudicando. Então ele mesmo é, dá argumentos para criticá-lo, né? E essas mexidas que ele tem feito nesses últimos jogos é a prova disso. É até uma relação estranha, assim, analisando de longe, né, entre o Felipe Luiz e o Pedro, porque quando ele tava, parecia que tava recuperando boa fase, fez aquela participação absurda contra o Vitória, foi bem contra o Grêmio, aí começa a voltar pro banco, vai minando os É. minutos dele, não dá pra entender muito bem, assim, sabe que o histórico dos dois já não é muito positivo, né, vídeo que aconteceu ali Não, depois do Mundial, mas é muito estranho, né, você ter um jogador como o Pedro ali e sempre tá fazendo improvisações, botando jogadores como Plata, Bruno Henrique ali improvisado na frente dele, sendo que o Pedro tem uma produção muito superior ali na posição que os outros, né? eu acho que vai além disso, João. Eu acho que vai além dessas brigas que aconteceram, essas polêmicas. Eu acho que o Felipe Luiz, ele não enxerga no Pedro uma peça-chave no esquema de jogo dele, entendeu? Ele não vê, caraca, eu tenho aqui um camisa 9 que vai cair perfeitamente. Ele já falou isso em outras vezes. Inclusive, quando o Pedro estava machucado, Que ele vivia adaptaria o time falando pra que ele, né? adaptaria o time para ele. Depois das polêmicas, eu acho que isso contribuiu, pode ter contribuído, mas ao mesmo tempo ele pode ter mudado o esquema e a visão dele, enxergado um outro Flamengo que para ele seria melhor. O que às vezes não acontece. Às vezes o Flamengo precisa do Pedro e o Felipe Luiz não dá a oportunidade que provavelmente para alguns seria ideal naquele momento. E no meu ponto de vista, eu concordo quando as críticas vêm, quando ele não coloca o Pedro, e às vezes eu acho que ele deveria colocá-lo. Por exemplo, ontem seria um jogo para Pedro. Agora, Felipe, outra questão, cara. Felipe Luiz tem alguma coisa com Plata. Ele não tira o Plata nunca. É assim, tira no jogo. Agora, raramente o Plata começa um jogo no banco de reservas. Tudo bem, é um jogador que corre o tempo todo, marca muito, isso eu sei. Agora, não dá pra entender. Ontem ele dá oportunidade pro Carrascal, bota o Carrascal pra jogar na ponta ali, vindo mais pro meio, aí joga o Plata de falso 9, podendo colocar o Pedro. Foi isso que ele fez ontem. Aí é uma questão que tem que Você ser vista no ajuda, né? treinamento também. Enfim, a gente não sabe o que que ele pensa. Às vezes a gente até imagina, mas só o treinador mesmo pra saber ali durante o treino diário, né, João? Meu amigo, A hora dos temidos. é hora dos temidos. Aproveitamento nosso de 0%. Nenhum, cara, nenhum. Meu Deus do céu, o que que é isso? Cara, eu, sim, quando é meu time, tô botando só derrota, agora que tá dando certo, né? Que botei derrota das últimas vezes e ganhou, né? Então eu vou manter Não, esse. pô, do... Cruzeiro eu botei derrota. Não, mas o Palmeiras e Vasco, você colocou vitória Não, pelo Palmeiras e Vasco a gente não fez porque foi na sexta-feira, então foi Ah, culpa do é Cruzeiro. verdade, verdade, exatamente, verdade. Então você vai continuar mantendo a derrota do Vasco, é isso aí? Vamos ver, vamos guardar aí, assistir ao final. Vamos para o primeiro. Internacional e Botafogo. Qual é o seu palpite? Olha, os operários do Ancelotinho acho que ganham de 1 a 0 no Beira-Rio, hein? E bota mais crise ainda lá. Cara, eu vou contrário a você nessa. Ih, Eu acho que a vitória do Internacional. Qual o seu palpite? 1 a 1 0? 1 a É. 0 Botafogo. O meu vai ser 2-1 Internacional. Aí vai dar empate, né? Um foi de Vitória, outro foi de Botafogo, outro foi de Inter, E agora vai vai dar dar empate. empate. Ninguém vai acertar. Então vai ser goleada por um dos times. Fluminense e Atlético Mineiro, João. Daí, eu acho que a gente poderia começar a fazer isso. Um jogo vitória de time pra ver se a gente acerta, né? Quem gosta. Ou empate. Aí tu vai. Recorde de empate na próxima rodada. Cara, nessa aí eu vou de 3 a 1 Fluminense. 3-1 Fluminense. Eu acho que o Fluminense vence esse jogo também por 2-0. Vou colocar 2-0. O palpite não tem como dar a vitória do Atlético Mineiro aqui Muito nesse abaixo jogo. do Atlético. Aí vai, Atlético Mineiro vence. Vai retomar a temporada. Vasco e Vitória. Eu vou começar, hein? 3-1 Vasco. Acho que o Vasco vence bem. Cara, vou dar 1 a 0 Vasco. Que isso, cara? 1 a 0 vai ser joguinho, carinho de joguinho Sofrido. sofrido, golzinho de pênalti no segundo tempo. Show. Agora vamos para Bahia e Flamengo. E aí?
Rogério Ceni, gosto de você, mas acho que seu tabu você não vai quebrar, não. O Flamengo vai ganhar de 2x1 na Fonte Nova. Será, rapaz? Rapaz, Bahia muito desfalcado. O Flamengo, o Felipe Luiz fora de casa tem um aproveitamento absurdo, né? Eu acho que ele vai manter esse jogo aí. Cara, meu placar também seria 2-1, mas como você falou. É só pra não ir igual. Não, pra não ir igual, eu vou de 2-0 Flamengo, mas eu acho que o Flamengo vai tomar um gol nesse jogo, cara. E eu E também acho que o Flamengo não vai fazer 3. Eu vou assim, pra aumentar nossas chances de acertar um palpite nessa rodada, mas no mais é, econômico. eu vou de 2-0 Flamengo, porque eu acho que o Flamengo é favorito pra esse jogo, principalmente devido a esses desfalques do Bahia que a gente falou aqui nesse programa de hoje. Mas é isso, meu amigo. Palpites dados, análises foram feitas, Mais um opiniões. entregue. Mais um entregue. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo de hoje, dessa resenha nossa aqui do Manchete Esportes. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, acompanhar nossos cortes também, né, João? No TikTok, No YouTube. nossos cortes aqui no YouTube também, no Shorts. Espero que vocês curtam bastante esse programa, tenham curtido bastante esse programa de hoje. Então, se inscreva no nosso canal, siga também o Manchete nas redes sociais, Instagram, @MancheteRJ. E, João, entregue hoje, né? É isso. Deixa os comentários aí pra cornetar, pra concordar. Só deixa os comentários, dá essa moral e engaja com a gente e vambora. Errem uns palpites com a gente também, muito importante. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima. Valeu!